Eu quero tratar hoje, está em Jeremias, no capítulo 8. Jeremias era um rapaz, um menino. E Deus separa aquele homem, aquele menino, aquele jovem, para uma missão muito difícil, árdua, tão árdua, que Deus ordenou que ele não casasse, que ele não tivesse filhos. Porque ele estava diante de uma Israel, de uma Judá apóstata, de um povo que virou as costas para Deus, de um povo idólatra, que construiu altares e se curvou diante deles. Judá estava tão iludida. Samaria já tinha sido levada cativa. E para o povo de Judá, eles achavam que ele era bem merecido mesmo, que era um povo imundo, um povo que se misturou. E Judá estava iludida, porque pensava: aqui está o templo de Deus, estamos perto de Deus, nada vai nos acontecer. E o povo viveu a vida à vontade, como prostitutas espirituais. Aquele homem não foi morto porque Deus não permitiu, mas ele sofreu muito na mão daquele povo, que não aceitava ser exortado. Eles estavam felizes, eles estavam bem, e Deus estava ali irado. O juízo já estava posto sobre aquela nação, uma nação cheia de injustiças sociais, uma nação que não se importava mais com o necessitado, com a viúva, com o órfão. Os líderes eclesiásticos totalmente prostituídos, contaminados, e vivendo uma vida como se nada estivesse acontecendo. Aí quando a gente pega esse contexto, como é contemporâneo este livro. Ele é para nós, ele é para hoje, ele é para agora. Aqui nesse capítulo, Jeremias denuncia 3 coisas terríveis que estavam acontecendo. Eu quero trazer esse alerta hoje para a igreja do Senhor, do contexto que nós estamos vivendo hoje, perto da volta de Jesus, próximo ao juízo de Deus. Aliás, sob o juízo de Deus. A nação brasileira já está sob o juízo de Deus. O machado já está posto à raiz. E o Senhor tem levantado profetas nessa nação, para exortar a sua igreja, para voltar ao arrependimento, porque Deus nos ama. Assim como houve quebra de aliança de Judá com Deus, e Deus trata Judá como sua esposa, como trata Israel como sua esposa, uma esposa que não chamava mais Deus de marido, mas chamava Baal. Assim como temos chamado também Mamon de Deus, assim como temos também chamado Baal de marido, um Deus que gosta de sacrifícios, de legalismo, de esforços, e afastamos do princípio que a salvação é pela graça e de graça. Não há nada que possamos fazer para ser salvos, nada. A primeira está no verso 8 e 9 do capítulo 8 de Jeremias. A primeira coisa terrível que aqui vai denunciar é ter a lei de Deus na nossa mão e não tê-la no nosso coração. Ter a palavra de Deus à mão, mas longe do nosso coração. Coisa terrível é ter a Bíblia na sua casa, fechada na cabeceira da sua cama, do seu criado, ou ter ela aberta no Salmo 91 e não ter a palavra de Deus dentro do seu coração. Ter a Bíblia não te faz um cristão, irmão. Seguir a Cristo, sim. A palavra precisa estar dentro do nosso coração. Uma das gravidades do nosso momento como igreja brasileira é ter tirado a profecia do púlpito. A palavra revelada é a profecia, que exorta, que consola, que edifica, que nos revela Jesus como o centro de tudo. Tirar a profecia do púlpito fez o povo corrompeu. A segunda coisa terrível, capítulo 8, verso 11: e curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Coisa terrível é dar um diagnóstico favorável
para uma doença grave. É a mesma coisa eu entrar no consultório do médico, ele ter a minha imagem, a minha ressonância de um câncer, e aí dizer para mim: Maristela, não tem nada, e passar para mim antigripal. Terrível coisa é dar um diagnóstico favorável para um câncer do pecado. Isso é para nós que pregamos a palavra, que ensinamos nas classes dominicais, que estamos discipulando, você que está evangelizando, pessoas que você conhece, está havendo pecado na vida dela, e nós estamos pregando mensagens de autoajuda, mensagens que massageiam o ego, porque o interessante é você vir para o culto para sair feliz, com as músicas. Hoje o louvor toma conta dos nossos cultos, e como o louvor tem poder para deixar a pessoa feliz, porque libera endorfina, faz a pessoa sentir bem, levantar a mão, chorar, adorando um Deus, mas tão longe do coração. A adoração é muito diferente do louvor. O louvor verdadeiro só pode vir de um adorador. O adorador adora a Deus por aquilo que Ele é. Muitas vezes louvamos por aquilo que Deus tem para nos dar. Levantamos as mãos para querer aquilo que Deus tem para nos dar. E as músicas que fazem sucesso são essas músicas que Deus vai te dar. Que a vitória já chegou, que a conquista é sua, que você é precioso, que você é raridade, que você é valoroso. Deus quer que nós demos nome ao boi. Nós estamos contextualizando o Evangelho de Cristo para ficar mais agradável aos nossos ouvidos, contextualizando para ficar mais suave. E quando o pregador prega contra o pecado, quando ele expõe o pecado para levar a igreja ao arrependimento, essa mensagem não é bem-vinda. Não querem essa mensagem. Igreja, o pecado foi a enxada que abriu as nossas sepulturas. Se nós não formos para Cristo, receber Cristo como nosso Senhor, Salvador, não temos a justificação deste pecado que nos leva para a morte, e morte eterna, nós nunca vamos entender a graça de Deus. Ele nos amou, mortos em nossos pecados e delitos. Éramos filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo. Andávamos segundo a nossa carne, afastados de Deus. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, deu o seu Filho por nós. E o seu Filho por nós tomou a nossa transgressão sobre ele. E Deus tirou a justiça do seu Filho, justo, cordeiro, puro, perfeito, imaculado, um Deus da cruz. Tirou a justiça dele e pôs em nós, e nos justificou. E essa graça que nos salvou é a graça que vai continuar nos transformando. A fé que salva é a fé que transforma. Por isso que há tantas falsas conversões dentro de igreja, porque não há transformação. Há muita informação, há muita gente conhecendo Bíblia, mas não conhece a Deus. A Bíblia está na ponta da língua, mas muita informação sem transformação. O que o Evangelho verdadeiro nos leva é para a transformação de mentes. O arrependimento transforma a nossa mente, transforma a nossa vida. Não éramos mais, éramos, mas não somos mais. Estávamos longe, mas não estamos mais. Aí fica agora para lutarmos contra os atos pecaminosos, que a natureza nossa pecaminosa existe. Ela foi crucificada na cruz também. E nós podemos vencer o pecado, porque o pecado que nos condenou já está em Cristo, já acabou, foi anulado, a dívida rasgada. Ele nos remiu, Ele foi o nosso remidor. Ele nos tirou da nossa servidão, da escravidão, e nos trouxe para o reino da sua luz. Nós temos uma natureza para vencer, e precisamos abrir os olhos para isso, e precisamos dar nome aos bois. Adultério é pecado, fornicação é pecado, pornografia é pecado, relações homossexuais é pecado, suborno é pecado,
Sonegação de impostos é pecado. Mentira é pecado. Saber o bem que tem que fazer e não fazer é pecado. Precisamos nos arrepender, igreja. Essa palavra é urgente para nós, para que a nossa aliança seja restaurada com Deus. O que Ele fez na cruz foi muito caro. Não podemos pagar. Não podemos tornar essa graça maravilhosa uma graça barata, que eu posso viver uma vida com estilo de vida ímpio. E a terceira e última coisa terrível, no verso 13, é sermos plantação de Deus e não darmos frutos. Coisa terrível é Jesus passar por aquela figueira, cheia de folhas, linda. E a figueira tem uma característica muito particular. Primeiro ela dá o figo, depois ela dá as folhas. Quando tem folhas, denuncia que ela está cheia de figos. Aquilo ali foi profético que Jesus fez. Ele estava com fome. Ele foi até a figueira que denunciava estar cheia de frutos. Quando ele chegou nela, era uma figueira falsa, inútil. Não havia figos nela. E ele amaldiçoou aquela figueira. Da mesma forma, em João 15, eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim dará muito fruto. Se eu estiver em vós e vós em mim, dareis muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas há varas que parecem estar na videira. E a palavra de Deus fala em João 15 que essas varas que não dão fruto serão cortadas e lançadas ao fogo. Há muitas varas no meio da videira que não estão enxertadas, parecem estar, levam uma vida superficial, não tem fruto nela, porque só podemos dar fruto e bom fruto se tivermos em Cristo. Fora de Cristo não há fruto. Fora de Cristo as obras são como trapos de imundícia, são inúteis. Igreja, tira a esperança que você colocou em qualquer coisa. Tira a sua esperança disso. A sua esperança está em Cristo Jesus. O nosso fruto só vem se estivermos em Cristo Jesus. E muitas vezes achamos que frutos são feitos. O fruto é o fruto do Espírito Santo na tua vida. Na videira você produz amor, bondade, fidelidade, temperança, domínio próprio, mansidão, benignidade, alegria, paz. Este é o fruto. E através deste fruto, que vem da seiva da videira, que vem de Cristo, e naturalmente você produz, sem esforço. É em Cristo que fazemos isso, porque sem Ele não podemos fazer nada. Esse fruto é produzido, e através desse fruto há obras. Aí há obras. Obras produzidas por uma motivação pura, genuína. Porque o fruto da videira, ele não precisa ser reconhecido, ele não precisa ser visto. Ele é para o reino de Deus. Ele é eterno. E o fruto eterno produz obras eternas. Precisamos ser, sim, plantação frutífera nas mãos do Senhor. Deus avisou esse povo, alertou esse povo. O juízo estava sobre este povo. Nós iremos passar, sim, estamos passando pela disciplina do Senhor. Mas que vocês possam estar em Cristo, com as suas mentes guardadas em Cristo, sem temer nada. Sem temer nada. Porque aqueles que estão no Senhor, o Senhor os guarda, o Senhor os livra. Ele é o nosso rochedo forte, Ele é a nossa fortaleza, é o nosso esconderijo. Que possamos descansar nele. Saímos daqui ansiosos, com o coração sedento por Ele, pela fonte de água. Vamos voltar para as fontes de águas vivas e beber da água, a única água que descedenta a sua sede. Amém, igreja?